irmãos de Florianópolis e mais especificamente da Igreja do Estreito, a paz do Senhor. É com muita alegria que eu gravo essa mensagem por ter sido o primeiro pastor da igreja. A Igreja do Estreito deixou em todos nós uma marca, uma lembrança maravilhosa. A igreja que gerou tantas outras igrejas em Santa Catarina, e do que eu me lembro, pelo menos 6 pastores foram ungidos nessa igreja. Então, cada igreja tem uma missão, tem um propósito, e eu entendo que a Igreja do Estreito, essa é a grande missão dela, gerar outros trabalhos, outros pastores. Então, o Senhor continue abençoando muito os irmãos aí, e um grande abraço, na paz do Senhor. Paz, senhor, irmãos, meu nome é Giovanni Bardi, eu conheci a obra do Espírito Santo em 1981, eu fui o primeiro jovem pela misericórdia do Senhor na Igreja do Estreito. Quando eu conheci a igreja, na igreja havia uma escada de aproximadamente 50 degraus, e eu disse no meu coração: Deus, se essa é a obra do teu Santo Espírito e tu queres me usar aqui, eu quero começar a limpar as escadas da igreja. Meses depois, o Senhor revelava que eu seria o responsável pela limpeza da escada. E até hoje estou aqui servindo o Senhor com gratidão por tudo que o Senhor tem me feito. Isso tem sido uma bênção maravilhosa na minha vida, servir ao Senhor Todo-Poderoso ali na Igreja do Estreito. A paz do Senhor Jesus. Meu testemunho na obra do Senhor foi que eu estava numa casa de um amigo, orando ao Senhor à tarde. Chegou lá, ela me convidou para ir na Igreja Maranata. Estava começando o trabalho. Era assim, às quinta-feiras, só tinha o pastor e uma pessoa. Nos convidou, aí no mesmo dia nós fomos. Vamos lá hoje tem culto? Tem, era numa quinta-feira. Aí nós fomos esse culto. Ali o Senhor falou conosco. Eu vi a presença do Espírito Santo, coisa que eu nunca tinha visto. Ela se firmou, depois o Senhor levou ela para a eternidade, e eu continuei na obra do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu conheci a Igreja Cristã Maranata em Porto Alegre quando eu tinha 10 anos de idade. Quando eu voltei para Florianópolis, eu fiquei um tempo sem vir na igreja, até que um dia eu encontrei a Rosa, a esposa do pastor Bergson, e ela me deu o endereço aqui do Estreito. Eu comecei a frequentar a Igreja do Estreito junto com meus irmãos, e depois de um tempo meus irmãos pararam de vir na igreja e eu comecei a frequentar todos os dias sozinha. Um certo dia, meu pai, preocupado pela minha tenra idade, vir sozinha à noite era perigoso, me proibiu de vir à igreja. E eu senti no coração que na obediência Deus ia operar uma bênção. Então assim eu fiz, avisei o pastor da época e disse que eu não ia mais vir à igreja. Fiquei um tempo sem vir, até que um dia num almoço de domingo meu pai me chamou e disse que eu podia escolher um dia para vir na igreja, que ele ia deixar. Eu escolhi a IBD. Falei para ele que eu queria vir aos domingos pela manhã. Certo dia depois da IBD, eu fui para a casa do pastor Juarez e da Rita, e a gente ficou ali até o final da tarde. Quando eles começaram a se arrumar para vir para o culto, eu comecei a me arrumar para ir no sentido oposto da minha casa. Nesse momento, eu subindo ali a rua para a Avenida Igor Silveira para pegar meu ônibus, eu senti uma tristeza muito grande no meu coração. Estava muito triste porque eu estava indo no sentido oposto da igreja, eu não poderia vir ao culto. 2 deles se colocaram ao meu lado e me perguntaram por que eu estava tão triste. E eu disse que eu estava indo no sentido oposto ao culto. E nesse momento eles começaram a cantar um hino que diz assim: subindo, subindo, subindo para o céu eu vou, tristeza não vai comigo, porque Jesus já me salvou. Joguei a tristeza fora e com Jesus para o céu eu vou. E o som ia aumentando e aumentando, e quanto mais o som aumentava, mais eu vi os anjos cantando comigo, e eu fui cantando bem alto esse hino, subindo a rua até o ponto do ônibus, e uma alegria muito grande invadiu o meu ser e me sustentou por mais um tempo. Passado algum tempo veio a reforma da Igreja do Estreito, e aí eu me aproximei do meu atual esposo, Wagner, que também era membro da igreja. Nós noivamos aqui na Igreja do Estreito e nós nos casamos em 1991 aqui nessa igreja. Em 1993 eu me formei na faculdade e fiz um culto de formatura aqui na igreja.
15 dias depois desse culto, eu sofri um grave acidente indo para Manaim de Vitória. Mas eu aprendi uma coisa nesses momentos difíceis que eu passei na minha vida, que o Senhor está sempre ao nosso lado. Que o Senhor está sempre conosco, nos ajudando. E Ele levanta irmãos, levanta o corpo de Cristo para estar conosco. Eu gostaria de terminar esse relato dizendo que meu pai aceitou o Senhor no leito de morte. E a minha mãe começou a frequentar a igreja, diariamente com meu irmão. E um dia ela disse para a irmã Gilda, eu achava a minha filha louca, eu chamava a minha filha de louca, porque ela queria ir todos os dias na igreja e eu a proibi. Hoje a louca sou eu. E minha mãe partiu para o Senhor, nos terra. Deus operou maravilhas na minha vida. E aqui, hoje, vendo a igreja do Estreito reformada, me emociona muito, porque grande parte da minha vida foi aqui. Junto do meu marido, pastor Wagner, junto da minha filha, Bruna. Eu sei que meus pais foram alcançados pelo Senhor. E, contrariando novamente o que os médicos disseram, hoje eu estou aprendendo a tocar sax. Então, eu queria deixar um versículo para vocês que me toca muito. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, elas passam. E as que não se veem são para a vida eterna. A paz do Senhor. A paz do Senhor. É uma alegria poder participar desse vídeo, desse momento. Deus, ao longo dos anos, tem me proporcionado momentos de alegria e eu sou grato a Ele por isso. E hoje, não tenha dúvida que está sendo uma alegria muito grande, porque ali a Igreja do Estreito, praticamente a minha história está ali. Quando nós compramos esse imóvel, eu lembro que durante a semana as irmãs procuravam, né, pelo jornal, classificados, imóveis para alugar. E eu e o Bergs, nos finais de semana, nós saímos por esses endereços para ver uma casa. Mas interessante que a casa ao qual foi comprada, que hoje é a igreja, nós tínhamos antes, lá para a Praça Paulo Schlemper, nós tínhamos ali um local que nós nos reuníamos. E da janela nós vimos a frente da casa. E era interessante que ela tinha um aspecto muito grande com as nossas igrejas. Tijolinho vista, aquelas janelas em arco na frente. E a gente olhava, que bom que fosse lá. A gente olhava daquela janela da igreja, na pracinha Paulo Schlemper, e a gente via aquela casa na frente. Era um pasto grande que tinha na frente, era tudo aberto. E a gente olhava aquela casa de tijolinho e a gente dizia, bem que aquilo podia ser a igreja. Os anos passaram, até que final de 85, eu e o Bergs, lembro ainda, a gente saiu e fomos numa imobiliária e eles nos deram o número errado da casa. E justamente o número que eles deram era dessa casa a qual hoje é a igreja. E nós batemos lá. E até o casal veio, ficou surpreso, quando nós comentamos que, olha, tomamos conhecimento que vocês gostariam de vender. Eles, olha, eu até fico surpreso, porque nós decidimos isso na sexta-feira à noite, eu e minha esposa, de vender a casa. E nós íamos, nessa segunda-feira, nós íamos colocar ela para venda. E aí se fechou ali, compramos, né? Não foi nós, né? Mas a gente era uma profecia, porque na verdade nós já estávamos, o Senhor, o Espírito Santo estava mostrando já que verdadeiramente aquela ali seria a igreja. Interessante que a primeira reunião que nós tivemos em janeiro para decidir, para começar a fazer a reforma, eu reuni ali uma sexta-feira à noite alguns obreiros que estavam ali, Edson, Almir, Flávio, Tadeu, o pessoal que praticamente participou ali, e outros, me desculpe por não lembrar agora, e o Senhor deu uma visão. O Senhor deu uma visão e mostrava que era entregue para cada um de nós $1. E o discernimento que nós tivemos, que o dólar era uma moeda forte, que o Senhor estaria nos sustentando ao longo daquele ano. E durante um ano, praticamente, foi a reforma.
nós começamos todo sábado pela manhã, nós íamos na madrugada e ficávamos. Foi o período que mais o Senhor nos abençoou. As crianças, as irmãs iam para lá de manhã, faziam o café, faziam o almoço para nós. Era uma alegria. Todo sábado nós reuníamos, terminávamos no final da tarde, corríamos para casa para o culto à noite. E o outro detalhe que eu lembro bem é que ele trouxe foi justamente essa maravilha que a gente tinha, esse prazer que a gente tinha de ir e fazer parte daquela reforma, daquela construção. Aquilo era a nossa vida. Ninguém fazia compromisso nenhum no sábado para ir para lá. Em agosto, 30 de agosto de 87, eu fui ordenado nessa igreja. Então a primeira ordenação foi essa. O Beck foi o primeiro pastor, mas foi ordenado em Vitória, foi ungido e ordenado em Vitória, e eu fui a primeira ordenação ali, eu fui o segundo pastor ali. É importante dizer, eu lembro de uma das reuniões que nós tivemos do grupo de intercessão, o Senhor mostrou que a igreja ali do Estreito mostrava ela como uma indústria. Era uma grande indústria, e do lado ela tinha um pátio, e tudo que ela produzia era levado imediatamente para todo o estado de Santa Catarina. Então o Senhor mostrou que a igreja do Estreito, ela seria a igreja mãe, e dali ela geraria muitas igrejas, e nós temos motivo para glorificar o Senhor, porque hoje nós vemos o cumprimento, hoje do sul a norte, oeste, nós temos hoje a igreja do Senhor. Eu quero saudar aos irmãos da Igreja do Estreito com a paz do Senhor. Nós trabalhamos na Igreja do Estreito, quando foi adquirido lá no início, né, nós ali trabalhamos voluntários ali na reforma da igreja, e o Senhor deu uma grande bênção para cada irmão que trabalhou naquele período. E foi uma bênção profissional. A minha bênção profissional, eu passei no concurso da Caixa Econômica, né, e fiquei mais de 30 anos nessa empresa, e recentemente me aposentei lá. Então a porta que o Senhor abriu, uma bênção que eu tenho certeza que foi decorrente ali da dedicação a esse trabalho ali na igreja. E eu tenho um carinho assim muito especial pela Igreja do Estreito, porque ali meus filhos foram apresentados ao Senhor. Eu fui levantado para o diaconato no ano de 1990, uma grande bênção, né, o diaconato. Aí em 92 eu fui ungido ao ministério da palavra ali na Igreja do Estreito. Então assim a gente guarda assim um carinho muito especial por essa igreja. E agora com esse novo templo, né, que o Senhor possa abençoar ricamente os irmãos com experiências profundas. Eu vi assim vídeos, fotos, ficou muito bonito a igreja. Que o Senhor possa operar salvação, conversão nesse lugar e dar uma grande bênção de alegria para os irmãos que ali estão. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, esse é um momento muito especial para a obra do Espírito Santo aqui no estado de Santa Catarina. A Igreja do Estreito, ela foi a primeira igreja em todo o estado de Santa Catarina. E aqui passaram muitos irmãos e se formaram muitas igrejas. A reforma do Estreito, irmãos, trouxe para nós um temor muito grande. Cada tijolo, cada momento que nós passamos aqui, porque nós entendemos que este é um lugar muito especial. Este é a casa de Deus, como diz em Gênesis, do nosso irmão e servo Jacó. Uma coisa marcante que ficou para nós foi a voluntariedade dos nossos irmãos, pastores, diáconos, obreiros, servos e servas de Deus nessa reforma. Foi algo assim muito especial, um momento de comunhão com Deus. Eu me lembro uma vez que nós estávamos precisando de um apoio de um pedreiro, não tinha nenhum pedreiro no momento, e um pastor que estava comigo, ele fez uma oração para o Senhor: envia um recurso, envia alguma pessoa técnica para nos ajudar. E segundos depois estacionou um carro e o irmão Batista, ele parou, pedreiro, ele nos orientou. E o irmão Batista, ele também fez parte da primeira reforma da igreja e agora teve a oportunidade também de voluntariamente colocar o piso no templo da casa do Senhor. Isso é uma vida com Deus, uma vida de voluntariado que alegra muito os nossos corações. Eu gostaria aqui de citar todos os irmãos, mas certamente eu vou esquecer de algum e eu não quero que isso aconteça. Então, gratidão ao Senhor por ter esse trabalho voluntário na casa do Senhor.
Uma outra experiência que nós tivemos, nós estávamos terminando a calçada da frente da igreja e isso era uma sexta-feira, já um dia bem prolongado, e na semana seguinte nós não teríamos nenhum voluntário a princípio para estar conosco durante a semana para a realização dos trabalhos. Então nós na sexta-feira oramos ao Senhor e um obreiro, que era o pedreiro, ele teve uma visão. Na visão ele via que anjos viriam trazendo ferramentas e que nem no dia da outra semana a obra ficaria parada por falta de recursos técnicos. Irmãos, para a glória do nome do Senhor, todos os dias apareceram voluntários técnicos e isso alegrou muito o nosso coração. Na sexta-feira seguinte, nós estávamos aqui com 6 voluntários, pedreiros, eletricistas, encanadores, e o nome do Senhor foi glorificado pela profecia que veio e foi cumprida no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, com a reforma concluída, nós entramos numa nova fase da igreja. Para nós, é um privilégio ter feito parte desse momento profético da história da igreja aqui do Estreito e no estado de Santa Catarina. Agora, o nosso desejo é que muitas vidas elas sejam alcançadas e não haja apenas uma reforma de tijolo, de cimento, de ferro, mas haja uma reforma nos corações e principalmente que as pessoas elas estejam preparadas para o maior advento que vai acontecer, que é a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.